tarde a todos e a todas. Já estamos no nosso quarto dia da 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Eu sou Flávia Matoso, assistente da Gerência de Educação Infantil. E a nossa roda de hoje chega com um tema potente: Educação Infantil, Encruzilhamento de Saberes, um chamado para refletirmos sobre os múltiplos saberes que se cruzam nos espaços da educação infantil. Os saberes das crianças, das famílias, dos educadores, dos territórios e das culturas que nos atravessam. E iniciando a nossa roda de conversa, vamos assistir a um vídeo do EDI Reinaldo José de Aragão, que nos mostra como a roda girou a partir do conhecimento de um aluno. Isso mesmo, uma vivência que nasce da sensibilidade, da escuta, do interesse, da valorização do que a criança tem como seu saber. Vamos assistir juntos? Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 16ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. É sobre aldeias, rodas e circularidade, contemporaneidades e projetos humanos, a educação infantil das nossas crianças desde bebês. Eu sou Marcelo Fernandes, coordenador de Educação Infantil e Primeira Infância da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Sou um homem de 1,91 m, como as crianças carinhosamente me chamam, careca, uso barba, estou de branco com um blazer pérola e um tênis verde. E, gente, antes de apresentar os profissionais que estão aqui comigo e falar um pouco sobre o tema da roda de hoje, eu gostaria de lembrar que, para os profissionais que estão nos assistindo, não deixem de encaminhar as suas avaliações. Por que eu digo isso? Porque a avaliação, ela precisa da visualização. E só é certificado quem tiver, no mínimo, 75% de avaliação. Então, a gente já encaminhou para vocês. Discutam com os pares no que for possível ser discutido. Discutem com vocês mesmos. Avaliem e não esqueçam para que todos possam ser certificados. Ok? O nosso tema, gente, dessa conversa em específico é encruzilhamento de saberes. Na verdade, é educação infantil, encruzilhamento de saberes. Nosso convidado é graduado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é professor assistente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FEBEF, e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor Dr. Luiz Rufino. Um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Aqui conosco também, Andréia Jacobi, diretora da creche municipal Vovó Maria Joana da Quinta CRE. Bem-vinda, Andréia. Eu agradeço pelo convite, é uma honra estar presente aqui nessa roda. Conosco também, Érica Ferreira, professora articuladora da creche municipal Sempre Vida Parque Conquista Primeira CRE. Bem-vinda, Érica. Gratidão, é um prazer estar aqui. Conosco também, professora Viviane Penha, professora da Escola Municipal Professor Firmo Costa, da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Conosco também, Aline Pereira, professora articuladora do EDI medalhista olímpico Éder Francis Carboneira, da 4ª CRE. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Conosco também, professor Estevão Santos, professor da creche municipal Arco-Íris, Primeira CRE. Bem-vindo, Estevão. Obrigado pelo convite também, estou muito honrado de participar dessa grande roda aqui, com muitas potências, né? E, fechando a roda agora da manhã, minha gerente de educação infantil, Paula Martins. Oi, gente, obrigada. Vamos conversar. Bom, Rufino, você já esteve conosco, né? Assim, aliás, lembrando muito a JPI do ano passado, eu acho que ela é uma grande provocadora desse momento que está aqui. E por que eu digo isso?
Porque naquela abertura da JP o ano passado, eu, Marcelo, eu sujeito das infâncias, eu sujeito que transito pelo mundo afora, transito nesse mundo da educação e tenho alguns temas que me provocam, que vão lá, que me tiram do eixo, e eu fiquei com aquela, preciso continuar conversando com o Rufino, né? E desse precisar, né, dessa minha precisão, dessa minha necessidade, eu vou elucubrar, eu acho que a rede de ensino, né, principalmente a educação infantil dessa rede, a gente precisa ter a coragem de aprofundar alguns temas, alguns assuntos em relação às infâncias que cotidianamente estão conosco. E eu queria ouvir um pouquinho, você, Rufino, sobre esse tema que eu te provoco, né? Encruzilhamento de saberes. O que vem, o que te toca quando a gente fala esse tema? Então, agradeço, Marcelo, a pergunta. Eu que sou uma pessoa que fui formado por essa rede, né? Eu fui um estudante da rede municipal do Rio de Janeiro, então fui uma criança encruzilhada pela escola pública, mas também pelos corpos, pelo território que, de uma certa forma, faz a escola acontecer. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que há uma análise muito comum da ideia de educação e escola como sendo sinônimos. E educação não é sinônimo de escola, né? A escola é um projeto organizado, de uma certa forma executado por uma dada comunidade. Entretanto, a educação ela acontece na vida independente daquilo que a gente consegue fazer no ambiente escolar. A partir daí, é necessário que a gente pense que se a educação ela é maior que a escola e ela está profundamente implicada com a vida, ela está necessariamente vinculada a uma dimensão de diversidade e uma dimensão de relação na diferença. Então, educação é um fundamento da vida comum, cotidiana, como você falou, e não necessariamente do projeto escolar, e está necessariamente afetada a todo momento por essa vida que é diversa e que se relaciona nas suas diferenças. Então, o que é importante a gente pensar? A escola ela tem uma oportunidade de acolher o mundo, naquilo que o mundo é na sua grandeza. O grande problema é que quase sempre a gente não tem sensibilidade ou talvez uma condição favorável para acolher o mundo na grandeza que ele é. Então a gente acaba cortando, apertando, encaixotando o mundo. Entender que a escola ela pode ser encruzilhada por essa diversidade de mundo, de uma certa forma a gente passa a ter uma ação mais responsável com esse mundo diverso. A meu ver, a escola de fato ela é um encruzilhamento de saberes. Ela já se dá como um encruzilhamento de saberes. O que acontece muitas vezes é que a gente teima em fazer dessa encruzilhada um caminho reto. É muito engraçado, né, gente? Porque assim, o pessoal da equipe brinca muito comigo nessa coisa. Precisa de um tema. Aí vou lá psicografar em minutos, né? E aí, quando a gente começou a pensar nessa roda, né, que era uma roda, eu acho que toda a JPI, a gente já está aí já numa caminhar dessa semana com muito bate-papo bom. A gente teve uma abertura incrível. E assim, e quando eu pensei, né, encruzilhada, encruzilhamento, aí eu começo, gente, existe encruzilhamento? Vai para o Google e vai para o dicionário, que não era encruzilhada que eu queria, e quando eu falei esse eu, é sempre um eu coletivo, mas não era encruzilhada que eu queria trazer para a pauta, sabe? E quando você começa, né, Rufino, e você já traz essa separação, educação, escola, e eu acho que aí mora a grande beleza da educação infantil, né? Porque a gente não fala ensino infantil, a gente preserva, a gente tem uma discussão intensa esse ano de qualidade e equidade na educação infantil e a gente não abre a mão do lugar da educação, né? Por quê? A escola ela é um fator importante, ela não é o. Né? Ela pode se tornar o, e aí, gente, é uma visão minha, né? Deixo claro isso aqui, não trago como verdade, mas trago como as minhas provocações a mim mesmo. Ela pode se tornar, né, e aí você me provoca esse pensamento, ela pode se tornar o lugar
mediante como ela agrega esses encruzilhamentos, esses ires, esses vires, esses transitários que acontecem ali. Eu acho que, historicamente, a gente tem ainda, né, acho que a grande maioria que aqui está é filha de uma escola que formatou, e aí a gente vai lá em Foucault, né? A escola precisava ser formatada, a escola precisava adestrar, né? E aí, com muitas aspas, esse adestrar, tá, gente? Mas precisava formatar esse corpo. E eu acho, e aí, né, eu vou continuar te provocando com encruzilhamento. Eu consigo pensar em corpo formatado e encruzilhamento de saberes? Eu acho que sim, Marcelo. Por quê? Porque, a rigor, o encruzilhamento que você está chamando é a capacidade de atravessar, de praticar, de exercitar, de ensaiar, de fabular um mundo que somos nós mesmos que fazemos. Então, o mundo ele não está dado, o mundo ele está sendo exercitado por essa comunidade que o habita e que faz com que ele aconteça numa espécie de relação, de coautoria. Então, nesse sentido, a escola, por mais que ela também seja afetada pelas coisas do mundo, que de uma certa forma dão uma espécie de aquebrantada nessa nossa grande força vital, nós continuamos vivos praticando ela, entende? Então isso vai acontecer em diferentes espaços, em diferentes dimensões da vida. A meu ver, essa noção de encruzilhada, ela é uma noção que está profundamente vinculada à nossa capacidade de existir em relação. Então, se existe escola, é porque a todo momento está a se refazer uma aposta profunda na relação humana. Entende? Isso a é escola não está né? dada. Eu acho que não só é maravilhoso, mas isso traz uma responsabilidade, né? E essa responsabilidade, ela vem carregada de dimensões de conflito, de tensões, de dúvidas, e aí é isso, essa escola que você falou lá, meio Foucaultiana, ela tenta jogar para debaixo do tapete esses conflitos, essas dúvidas, ela tem que estar muito mais fincada na certeza, na segurança, sendo que a condição humana é uma condição dada à dúvida, ao inacabamento e à necessidade da gente se fazer cotidianamente como uma invenção. A escola é exatamente isso. A escola, por isso que a escola, para quem a faz, seja como professor, como estudante, como comunidade, ela é um grande projeto artístico, no sentido dessa dimensão artística que a gente está aqui, de uma arte popular, de uma arte da convivência, de uma arte da intimidade das relações, de uma arte da aposta dos sonhos. Agora, a gente precisa admitir, nós temos condições e força vital suficiente para admitir isso como um projeto político da nossa sociedade, ou a gente vai admitir, não, que a gente pode ficar nesse limite raso. A educação é um lugar de aposta profunda de que o ser humano ele sempre pode ser mais do que aquilo que ele já é. Então, é nesse sentido que a gente até encontra na palavra educação, no sentido da educação, uma grande força de vivacidade. Entende? Quando a gente fala assim, a educação é uma aposta, a educação salva, as pessoas acham que essa salvação está dada. Não, ela não está dada. E sequer eu acredito meio nessa salvação pronta. Eu acredito na aposta quase de uma semeadura. É quase como se cultiva um jardim. E aí eu vou te perguntar por não saber mesmo, tá? Vou te provocar agora, como quando você fala dessa analogia da salvação, isso se dá numa relação que ela é individualizada, não é isso? Apesar da escola ser um processo social, eu não consigo sentir no que você passa que talvez aconteça aí uma perspectiva coletiva, ou acontece? Eu acho que são vários pontos. Esse assunto é complicado, né? Mas vamos lá. Eu acho que esse assunto ele demanda um certo jogo de corpo para a gente, porque ele tem uma profundidade. Assim, a história da educação no Brasil, ela não está desassociada da história da formação do Brasil diante de um processo de dominação colonial, diante de um processo de exploração de comunidades originárias, né, de históricos de violência, de trauma. Então, no Brasil, a ideia da educação como salvação, ela está profundamente atrelada a um projeto de catequese e de formação política cognitiva de um modo de sociedade que está pautado no modelo único, entende?
Então, esse é um ponto, esse é um problema. Por outro lado, há uma dimensão também de uma salvação em termos meritocráticos, né? Em termos, aí sim, de uma espécie de salvação individual que não está atrelada a um projeto coletivo. O que eu acho que é necessário a gente jogar no chão da discussão? Que se a educação é um problema da vida em relação, a educação ela vai estar atrelada a um problema comunitário. Então, o que me provoca hoje, quando a gente está desacreditado nesse grande projeto coletivo, ou se a gente está, de uma certa forma, só entendendo como um problema do indivíduo, é porque a gente perdeu uma capacidade de ser comunidade, entende? E isso não é um problema único da escola, isso é um problema de uma noção política de sociedade. Então, qual que é o afeto que nos foi, de uma certa forma, precarizado para que a gente não se perceba enquanto comunidade? Quer ver um ponto interessante, Marcelo? A Andréia vem ali da creche Vovó Maria Joana, lá na comunidade da Serrinha. A Serrinha elaborou, é uma das comunidades no Rio de Janeiro, um dos territórios no Rio de Janeiro, que elaborou diferentes experiências comunitárias de educação. Então, você tem uma escola de samba, você tem quintais, você tem terreiros, você tem oportunidade de práticas de espaço. O jongo, né, que é uma identidade forte ali na Serrinha também. E que, de uma certa forma, o que está provocando para a gente? Se a gente for pensar a experiência de cada pessoa aqui, vai, de uma certa forma, invocar uma experiência de identidade comum política, de vida, de experiência de vida, de fazer de vida em comunidade. Então é isso. A educação, ela, querendo ou não, ela vai estar diante da vida como um problema. A gente nunca vai conseguir fugir dela. Mas nós somos uma sociedade que pensou um negócio chamado escola. Eu acho que mais que nunca, a gente vê que educação infantil é coisa muito séria, né? Não dá pra gente hoje, né? E eu digo esse hoje já há um bom tempo, não dá para eu estar no espaço com criança sem perpassar por algumas discussões, sem questionar, sem duvidar, sem perguntar, sem me perguntar, porque a gente não é dono da verdade, né? E quando você traz, Rufina, essas questões todas, eu já me provoca para muito mais conversas com Rufina. Eu vou perturbar a tua vida. Porque assim, eu não dou conta disso numa JP, gente. Eu não dou conta disso numa conversa de JP. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, eu não dou conta, né? Mas vamos lá. Estevão, quero te trazer aqui para conversa, quero te trazer aqui para o nosso bate-papo. Né? Estevão, a gente teve um contato muito interessante. Há pouco eu falei, foi você que esteve comigo lá no seminário étnico-racial, quando tinha ainda em 2020. Ele falou, foi. E Estevão conta para mim uma história muito interessante à época, naquele seminário. E aí você me corrija se a minha memória me trair. Tá? Mas Estevão fala que estava naquele momento, daqueles momentos que a gente começa a organizar as crianças, né? Momento da saída, momento da entrega das crianças aos responsáveis. E aí ele ainda com o cabelo mais black power, ele pega um pente garfo e começa a dar uma ajeitada rápida no cabelo, porque ele também estava se ajeitando. E aí, quando ele pega o bendito pente, o que é isso? Da primeira criança, e aí vem, né? E aí ele começa todo um debate, e eu convido, né, Estevão para estar na minha tese de doutoramento, porque uma das cartas que eu escrevo, eu falo exatamente da história, né, que eu acolhi a partir de Estevão, e eu começo a escrever sobre um pouco dessa identidade, dessa ancestralidade, das marcas, e daí eu fui transitando, mas não é isso que eu quero trazer aqui. O mais importante é, a partir das tuas histórias, a partir do que o Rufino traz, como você se vê afetado nesse momento, que isso, quando você volta lá para a tua sala de maternal, com as crianças, né? Tive com você já no início desse ano, logo, no acolhimento das nossas crianças, quer dizer, na verdade, na adaptação, né? Porque acolher a gente acolhe todos os dias. Vem aí pra gente. Então, assim, pensando, primeiro agradecer de novo, né? E pensando assim, o chão da escola, né? Ele dialoga com muitas pessoas, além das crianças, das famílias. Então, pensando que algumas crianças não oralizam, a gente tem como, enquanto interlocutor, as próprias famílias mesmo. E pensar esse inclusionamento enquanto encontro. Eu acredito que ele é um momento de encontro que a gente tem. Pensar que a escola é um lugar de encontro com várias realidades, várias pessoas. E dentro da minha prática, assim, eu busco sempre
abrir esse caminho do diálogo. Como eu dialogo com o outro, como eu converso com o outro, como eu escuto o outro, como a gente consegue criar esse espaço de troca e, para além do escutar, o validar essa fala do outro. Quando ouvindo sobre encruzilhamento, eu fui lembrando de um trabalho que a gente realizou no final do primeiro bimestre, que foi a construção de um livro coletivo com os pais. E o relato de uma mãe achei muito potente, porque ela ficou cheia de vergonha de falar assim, eu não sei desenhar, Estevão, eu não sei como é que eu faço, não vai ficar legal. É do seu jeito, fazer igual eu falo com as crianças, é do seu jeito será validado. E quando a gente transformou esses desenhos, né, num livro coletivo de fato, eu os apresentei na reunião, a mãe ficou tão emocionada e ela escreveu, que eu pedi para eles escreverem o que eles acharam depois da contação da história. E ela falou, eu me senti uma verdadeira escritora. Eu achei isso tão potente, assim, a mãe se sentir valorizada a ponto de, olha, me tornei uma escritora. E depois a gente transformou isso em um livro mais elaborado, fez as fotografias, os momentos, mas todo mundo teve acesso a esse livro. Não dá para imprimir para todo mundo, mas pelo menos assim, um arquivo do livro enquanto um documento, assim, não só para as crianças também e as famílias, porque esse contato na creche ele é entusiado. A gente tem esse contato com a família e com a criança. Então, o tempo todo, a gente precisa criar esses ambientes de diálogo, que eu acho que, às vezes, é uma dificuldade a gente conseguir escutar o outro e buscar esses pontos de conexão. Como eu me conecto com o outro? Acho que o encruzilhamento ele me afeta muito nessa parte, de como eu me encontro com o outro. Às vezes, a gente temos embates, mas como a gente cria o diálogo? Encruzilhamento e família, e aí? Eu estou muito com o Estevão ali. Eu acho que assim, um dos motes da encruzilhada como um núcleo de força, né, político, ético, imaginativo, é de fato a dimensão do diálogo. E talvez esse seja um dos pontos também de força da educação. Não à toa, assim, grandes autores do campo da educação, quando vão pensar a educação também como um problema da linguagem, né, um fenômeno da linguagem, vão elaborar que o diálogo é um cerne, né, desse acontecimento. Agora tem uma coisa que é o seguinte, Estevão, no dia a dia, né, quase sempre a gente pensa o diálogo como um entendimento comum, e não é assim. O diálogo, de fato, ele compreende a dimensão do conflito e mesmo a dimensão que todos nós somos seres inconclusos. Então, a gente tem uma ideia de que os professores, as professoras, educadores e educadoras, especialistas desse grande campo, eles precisam saber absolutamente de tudo e resolver absolutamente tudo. Isso é um grande equívoco, não só um equívoco, como um grande peso que você coloca na experiência vivida e nessa capacidade de inventar o cotidiano. O diálogo ele é um ponto que ele precisa de uma certa fraternidade, de uma certa generosidade e de uma certa responsabilidade que na relação ela precisa ser compartilhada, pressupondo que todos nós somos seres ainda em formação no mundo. Esse é um ponto caro. Então, assim, como é que você vai para a escola e você tem um fardo catequético de trazer o outro para um lugar de salvação? E de uma visão de certo e errado, né? E também de uma certa compensação de um mundo que precisa garantir exatamente isso, a certificação do sucesso. Então, a gente precisa ter o diálogo como um lugar de encontro e relação responsável, onde a gente consiga também se admitir como seres inconclusos. E aí eu vou provocar, só provocar, fica com a provocação, porque senão a gente vai ficar aqui e vai ficar com a provocação, já estou dizendo para você. E é uma coisa tão nossa, porque você começa todo esse movimento e você fala assim, mas depois eu fiz mais elaborado. Sim. Porque parece que aquilo é pequeno, parece que o que eu começo a fazer precisa de mais elaboração. O que está posto nunca está bom, entende? Como é que eu recebo quando precisa ser mais elaborado? Porque o outro, eu preciso dessa aprovação do outro, então tem que estar esteticamente perfeito, tem que... Isso é colocado na nossa mente a todo tempo, essa cobrança que o Rufino falou há pouco, ela todo tempo a gente faz isso sem perceber. E você traz isso no teu discurso. Você começa toda uma história que você acolheu, é do seu jeito, mas depois eu elaborei mais. E isso a gente faz
sem perceber, né? Por que que eu gosto muito quando eu chego às unidades e eu vejo todo o trabalho da criança como é? Porque a criança se reconhece dessa forma. Se vem tudo muito ajustado, muito EVA, que eu tenho pavor e assumo isso, muito frufru, aquilo já não me chama. Porque essa elaboração toda, naquele contexto, quando eu elaboro muito, eu estou aniquilando alguns outros fazeres, eu estou escolhendo, eu estou deixando de fora, eu estou tirando a visibilidade da onde, na verdade, no meu ver, né, na maneira que eu me sinto, eu preciso dar essa visibilidade. Érica, né, vamos lá agora para Érica. Érica é PA numa creche, num local assim que você precisa ir lá conhecer, porque até chegar a essa creche, assim como muitas dessa cidade, a gente passa por situações sociais, culturais bem complicadas. Mas quando você chega lá, né, no EDI, é creche, né? Uma creche, né, eu já ia confundir com EDI. Quando a gente chega na creche, parece mundo encantado, né? E aí sim, nenhuma analogia, gente, que precisa de encantamento, não é nada disso que eu estou falando. Mas quando eu falo desse mundo encantado, é daquelas crianças, naqueles movimentos, né? De um trabalho com a terra, de um trabalho com o plantar, de um trabalho com a natureza. E aí eu estou falando de uma creche micro. Porque senão a gente, quando eu falo desse plantado, eu falo desse trabalho lá, mas ela tem isso, porque é também que a gente faz, né? O quintal do outro sempre é mais verde, sempre é mais bonito, sempre é maior, sempre é melhor, né? Que também é nosso. E aí um trabalho de uma identidade com aquelas crianças, um trabalho de uma ancestralidade, né? Que a gente também conversava há pouco, e a gente vai voltar mais à frente nesse assunto, de uma ancestralidade com a terra, de uma ancestralidade com os movimentos. E eu queria te ouvir um pouquinho aqui comigo e Rufino e todos que estão conosco aqui nessa roda. O nosso projeto esse ano tem tudo a ver com a questão do encruzilhamento quando ele diz respeito sobre as relações, né? O nosso projeto esse ano é o quintal como espaço de relação com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Então, assim, nós buscamos trazer as famílias, a comunidade para dentro do nosso espaço, né? E por que isso? Porque para a criança ela se entender como uma pessoa, em seu corpo território, ela precisa saber e entender a sua ancestralidade. Ela precisa conhecer os seus ancestrais. E a gente só vai conseguir isso trazendo essas famílias para dentro da nossa creche. Então, assim, o nosso quintal é um espaço de relação dessas famílias e dessa comunidade. Eu sou uma cria da comunidade do Caju e, assim, eu sempre falo, né, com uma música da Caê Guajajara, eu sou uma cria da mata e da favela. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade e fazer um trabalho de busca dessas famílias, né? Nós temos ali famílias, em sua grande maioria, vinda do Nordeste, e essa questão do lidar com a terra, de ouvir os avós falar sobre chás, de trazer essas famílias para fazer uma oficina com elementos naturais, essas famílias serem super participativas, elas se sentem acolhidas. Nós não acolhemos apenas as crianças, nós afetamos toda uma comunidade. Isso é o nosso objetivo, é afetar mesmo essa comunidade de uma forma que ela se sinta parte desse território, que ela consiga entender a sua identidade, né? E essas crianças elas precisam de todo esse encruzilhamento, porque a educação infantil ela é uma forma de cartografia dessa criança para a vida adulta, né? E, assim, pelos ensinamentos meus familiares, eu levo isso muito em conta. Nós precisamos conhecer os nossos ancestrais para que a gente se entenda como corpo-território. E aí eu agora vou provocar o Rufino, porque a gente já teve um spoilerzinho sobre isso, óbvio que eu não vou provocar do nada.
E aí, encruzilhamento, ancestralidade passado ou ancestralidade futuro? Ancestralidade é uma categoria que ela compreende um fundamento muito vinculado à noção de ética, né? Então, as pessoas, às vezes, relacionam a ancestralidade a uma ideia de antepassado, né? Ou mesmo uma noção de uma dada essência do ser, mas a ancestralidade nada mais é do que algo que está muito próximo disso que a gente discute no campo político, como ética. Por quê? Porque a ancestralidade é a capacidade que nós temos de responder ao outro com a nossa própria vida. Então tem uma coisa que a gente fala sobre ética que é o seguinte: não é sobre como agir com o outro dentro de um parâmetro moral certo ou errado, mas é assumir a responsabilidade de trazer sempre a seguinte questão: como eu faço da minha vida uma resposta para o outro? Eu não faço da minha vida algo para mim mesmo, né? Eu sempre faço na relação com o outro. Esse é o problema da ética e que organiza uma ideia de ética ancestral. Por quê? Porque se hoje nós estamos aqui, nós estamos sob a condição daqueles que vieram antes e sob a responsabilidade de organizar a vinda daqueles que estarão aqui amanhã. E aí tem um problema, porque, por exemplo, quando você olha para uma criança, você pensa numa perspectiva ancestral daquele que veio antes, mas a criança já é o ancestral, entende? Ela já é o ancestral numa perspectiva de futuridade. Então a ancestralidade ela é um grande platô político, ético, do sentido de comunidade. Num ponto de vista planetário, a gente não tem nenhuma condição de sustentar a vida sem que seja por uma orientação de uma ética ancestral, entende? Então as pessoas acabam vinculando a ideia de ancestralidade a uma espécie de recorte de uma interpretação numa dada cultura. Isso é um grande equívoco, porque a ancestralidade é sobre como nós conseguimos sustentar a vida de forma responsável. Tanto que tem um ponto interessante para culturas tradicionais, como culturas indígenas, culturas negro-africanas na diáspora, que é o grande mote de ser ancestral é você ter a dignidade de ser honrado enquanto memória pela sua comunidade. Então, isso é um ponto caro. Ontem, por exemplo, foi um dia que a gente celebrou, de uma certa forma, uma experiência ancestral, que não é somente positiva, ela traz conflitos, porque ela traz também a necessidade da gente rever os nossos percursos. Então, a ancestralidade é meio que uma espécie de bússola para a gente pensar os nossos percursos na vida, enquanto um exercício. Ninguém sabe como é que é viver certo, ninguém sabe como é viver somente errado. A gente está sempre orientando isso na relação com o outro. Eu acho que isso é muito caro, porque, por exemplo, de um ponto de vista comunitário, um velho ele tem o mesmo peso no equilíbrio dinâmico da comunidade quanto tem uma criança. Você chegar para uma criança e pensar a criança como um projeto somente de adulto é, de uma certa forma, uma fratura nessa ecologia ancestral, porque a criança já é. O Estevão estava falando algo que depois Marcelo chamou a atenção, que é muito caro. Por exemplo, a gente vai e pensa a criança sempre numa ideia de futuro, naquilo que a gente tem que preparar ela. A criança, ela tem uma coisa a lá, o que o Paulinho da Viola canta, lá na música do Wilson Batista, que é: o meu mundo é hoje. Então ela tem uma capacidade de contemplação da vida que está no agora, que faz com que ela tenha um alargamento de sentido de possibilidade muito maior do que a gente, porque a gente já enquadrou a vida no que a gente quer que ela seja amanhã. Não, ela está vivendo agora, então ela consegue imaginar, ela consegue brincar, ela consegue se desvincular de uma certa vaidade, de que tem que ser assim, tem que ser assado, não precisa, né? E eu acho que isso é um ponto caro, porque em todo sentido ancestral, toda a ética ancestrálica, a gente está sempre pensando uma relação com o tempo que é circular. Esse futuro sempre volta para um passado que ele vai ser refeito. Eu tenho
Eu tenho me provocado, né, sobre a questão do conceito de ancestralidade na rede, muito na rede também, né? E aí, por todo esse caminhar, nessas mais de 2 décadas, porque muitas vezes, né, e a ancestralidade, a gente tem um preconceito de trazer a questão religiosidade. Né? Falou a palavra ancestralidade, você vinculou a questão religiosa, já não saiu aqui religiosidade. O quanto a gente precisa ler, o quanto a gente precisa discutir, o quanto eu preciso te ouvir, o quanto eu preciso ouvir a Érica, o quanto eu preciso ouvir Estevão, o quanto eu preciso ouvir Vivi, o quanto eu preciso ouvir a Andréia, o quanto eu preciso ouvir todo mundo, para que eu possa, né, e aí no sentido bem, né, colocar para fora tantas coisas que não me cabem, tantas coisas que não cabem às rotinas, e deixar entrar tantas outras que estão batendo na porta, mas que pelo meu preconceito eu digo não. Né, pelos movimentos do que permeia, né, essa lógica, às vezes, né, uma lógica ruim, que nos é colocada também, e eu acho que é esse conflito, né, da ancestralidade com essa questão religiosa, da ancestralidade, e aí a gente já começa a brecar determinadas questões. Quando você fala, né, e aí você me corrija, sem problema algum, se você me perceber equivocado no meu raciocínio. Mas quando Érica traz as provocações, eu vou lá agora, né, então eu não consigo pensar, né, e aí não consegui estar cartesiano demais, mas eu preciso pensar essa ancestralidade num eterno movimento, né? Não necessariamente olhar, né, o que passou, mas muitas vezes é olhar muito mais o que está por vir. É isso. É porque esse tempo, Marcelo, do ancestral, ele não é um tempo linear, né? Vou dar um exemplo que eu acho que organiza um pouco disso materialmente para a gente pensar a partir do que a Érica trouxe como experiência. Os quintais, né? A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que ela, em grande parte da sua existência, né, que é muito mais do que esses 400 e poucos anos que contam ela foi aldeia, ela foi várias aldeias. Essa cidade, já contando, né, do marco de fundação dela, ela foi, em grande parte, uma cidade africana, porque ela recebeu grande parte das populações sequestradas do continente africano para as Américas, né? Então, essa cidade, ela foi praticada por essas populações numa experiência de necessidade de reinventar aquela terra que você já não tem mais. Essa cidade, que é uma cidade de nordestinos também, né, retirantes em grande parte, é uma cidade daqueles que desterraram do seu lugar de origem por uma dada promessa. Então, quando você tem uma experiência do quintal, na favela, no subúrbio, ou até mesmo na Baixada, né, na região metropolitana do estado, você tem o quê? Você tem aquilo que tem como ancestral mata, terreiro, roça, sendo praticado, brincado ali no quintal. Entende? Isso é fundamental, porque você pensa assim, o quintal é só fazer um jardinzinho, é botar uma terra, botar um balanço. Não. Você pensar o quintal, por exemplo, das famílias em Madureira, é diferente dos quintais que estão sendo inventados no que é possível na Rocinha, ou que está sendo reinventado no que é possível no Rio das Pedras, que é totalmente diferente do que é feito em Campo Grande. E por que isso? Porque essa noção de ancestralidade como uma experiência também, como um saber, ele vai ser praticado como um ponto de invenção da vida cotidianamente, né? Isso é algo muito caro para a gente. Por quê? Porque isso que você está falando, Marcelo, de tipo assim, fixar uma ideia que é muito grande num lugar único, é também parte dos efeitos do racismo na nossa sociedade. E um racismo que opera num campo do conhecimento, que muita gente chama de racismo epistêmico, né? Mas é um racismo que opera no campo dos fazeres, dos saberes, né? Eu, por exemplo, sou filho de pai e mãe nordestinos, cearenses. Meus pais, numa casa sem quintal, no subúrbio, tentavam refazer práticas que a minha avó fazia na casa dela, que tinha um quintal, e que a minha bisavó, a minha outra avó, o meu avô tinha enquanto roça, entende?
Então, assim, eu vou comprar uma galinha viva e vou deixar ela ali num canto ali e tal, daqui a 2, 3 dias eu mato ela, não tem para comer, e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse feijão que eu vou comprar, eu vou engarrafar, porque eu não sei se eu preciso ir no mercado toda hora. São práticas que podem estar, essa planta que eu preciso ter nessa casa, essa planta eu preciso ter nessa casa, mas não dá para criar, então como é que eu faço? Eu boto num vasinho adaptado, eu faço, como é que eu invento isso? Né? Então tem um lugar que essa ancestralidade também, que parece que é algo que só está no campo filosófico, né? Num campo meio etéreo, ele é uma sabedoria praticada no cotidiano. Ele é feito cotidianamente e isso está presente em tudo. Não há possibilidade de sustentação de um paradigma ancestral para qualquer comunidade sem a participação de todos, dos velhos, dos novos, dos vivos e dos mortos, porque tem isso também. As pessoas falam assim, então a ancestralidade está vinculada à religiosidade? Não necessariamente, ele está vinculado à memória. Então, quando eu conto a história da minha avó, eu tenho um vínculo ancestral com a minha avó que se faz presente aqui. Minha avó não está mais viva. Não, minha avó está presentificada no saber daqueles que estão. E eu acho que isso é importante, principalmente para a educação. Por exemplo, a educação no município do Rio de Janeiro, ela tem uma responsabilidade ancestral com inúmeras comunidades, inúmeras mulheres, né? Essas mulheres têm cara, têm cor. Por exemplo, vovó Maria Joana, que hoje é nome de creche, ela é mais do que o nome de uma creche. Ela é uma mulher que um dia pensou um projeto educativo para a sua comunidade. Então, o município do Rio de Janeiro precisa entender isso e reconhecer isso na sua profundidade. Quando for pensar o livro das educadoras da cidade, tem que ter vovó Maria Joana. E ela não pode ser só lembrada porque, não! A produção de saber é um patrimônio da cidade, é um patrimônio do Brasil como um todo. Perfeito. E aí, quando você fala em memória, né, e a identidade, eu já vou aqui para minha querida Vivi, que tem uma... Posso até chamar de militância, né, Vivi? Que tem uma militância, que tem um fazer, que foi, né, mulher preta, mulher do samba, mãe, ativa na educação muitos anos, conheço a Vivi muitos anos, e está ali agora escritora e pesquisadora, que vai das suas memórias, memórias da sua avó, memórias da sua mãe, e passa isso para a filha, tem toda ali uma manutenção de saberes, toda uma circulação. Quero te ouvir um pouquinho sobre a Vivi mulher, até mais do que se é possível separar, se é possível existir essa separação, quero até mais a Vivi mulher do que a Vivi professora, enfim, que está lá com as crianças. Gente, olá a todos. Pode dizer sim que é uma militância, porque eu acredito que tem muito a ver com o encruzilhamento, essa questão de honrar, né, a ancestralidade, honrar quem eu sou, como mulher preta, como a Marcela aqui me descreveu bem. Eu sou mãe, sou filha, sou escritora, sou professora, sou compromissada com a educação antirracista e também compromissada com as infâncias, respeitando essa criança, enxergando ela realmente como um ancestral. Então, assim, esse meu compromisso, quando eu me coloco no mundo como essa mulher que está ali militando e querendo trazer as crianças e trazendo o melhor para essas crianças, é justamente porque eu entendo esse lugar de criança e esse lugar de continuidade, de como ela vai chegar. Então, quando a Viviane, mulher, chega até a escola para exercer o papel dela como professora, não é que ali ela vai ser mãe, mas ela está exercendo também essa responsabilidade enquanto mulher, como o Rufino trouxe, porque a gente sabe a importância das mulheres na construção da nossa sociedade e que a gente sofre, muitas vezes, um apagamento, a gente sofre essa invisibilidade. E aí, Marcelo, eu gostaria muito de trazer aqui uma frase que eu trago na minha vida também, da nossa querida Azoilda Trindade, que ela diz que a invisibilidade é a morte em vida. Então, assim, a gente não pode deixar isso acontecer. Morrer em vida é muito sério. E a invisibilidade, esse projeto que o racismo tenta fazer com a gente, e eu trago muito esse recorte de gênero, faz muito com as mulheres, né, que não estão dentro das caixinhas que a sociedade quer nos colocar, isso acaba nos afetando, tentando nos matar, né? Porque nós combinamos de não morrer, nossa querida e não Conceição, vamos. não. Iremos viver em festa, no samba, inclusive, né?
Justamente porque nós, enquanto mulheres, temos essa responsabilidade também dessa construção na educação, porque somos nós que levamos as crianças, que preparamos as crianças, que cuidamos das crianças. Essa comunidade escolar, se a gente for fazer um levantamento, uma pesquisa, ela é composta... A grande maioria, sim. Pelas mulheres que estão cuidando dessas crianças. Então, quando essa Viviane mulher chega lá com essa questão da escrita agora, que está muito forte, porque eu quero contar a minha história, eu digo assim, a minha história vai ser contada em primeira pessoa, é justamente para honrar essa ancestralidade que eu carrego comigo, a minha, reconhecendo a importância do lugar que eu tenho. Eu estou lá no território, vou dizer aqui no território de Padre Miguel, né, ali Bangu, Padre Miguel, por muitos momentos da minha vida eu dizia Bangu, e hoje em dia eu falo Padre Miguel com muito orgulho, porque é um território muito rico, muito potente em informação, em saberes, e eu chego justamente para isso, para trazer essa questão do encruzilhamento, da questão também, e dizer que também é um lugar de festa, de alegria, né, dessa tecnologia ancestral que a gente tem aí, porque a gente também não está aqui só para falar de dores, né, a gente está aqui para trazer esse lugar de alegria que a escola também pode ser. Eu acredito muito nisso. Ser. Isso, precisa. Mas é perfeito estar falando dessa forma, porque as crianças precisam ser felizes também na escola. Já que a gente tem a escola como um dos lugares de educação, e se elas são felizes em outros lugares educativos, educacionais, por que elas também não podem ser dentro da escola, trazendo esses outros saberes, né? E aí é onde entra a Viviane sambista, porque deu uma fresta, como o Rufino traz para a gente, entrando pelas frestas, eu entro com samba. Perfeito. Memória, educação antirracista e encruzilhamento. Eu acho que é isso, assim, são termos que estão vinculados num grande projeto, como o Viviane está bem colocando aqui, de luta por uma experiência plena e livre, né, em liberdade. Então, assim, é fundamental que a gente pense, assim, hoje está muito em voga, né, o termo de uma educação antirracista. Eu gosto até mais de usar a expressão que é cunhada por uma série de mulheres professoras, autoras negras brasileiras, como a professora Zoilda Trindade, a professora Nilma Lino Gomes, a professora Petronília Beatriz, a professora Yolanda Oliveira, Maria Alice Rezende, que é a dimensão da educação para as relações étnico-raciais. Porque é o seguinte, o racismo no Brasil, e esse racismo também numa interface, como o Viviane bem colocou, com formas de opressão de gênero, né? Então é racismo e sexismo, como chamaria a Lélia Gonzalez, ele de uma certa forma organiza uma contratualidade do nosso mundo. Ele meio que normatiza, Marcelo, e ele investe uma regulação de poder para que ele seja o grande paradigma de sustentação da vida. E aí o que acontece é o seguinte, é fundamental que a educação ela se comprometa em apresentar que isso é um projeto de dominação e que mais do que se entenda que isso é um projeto de dominação, que se reivindique pedagógicas que transgridam isso, né? E isso é feito há muito tempo por muita gente. Eu acho que dentro da educação a gente assume uma responsabilidade, obviamente, porque a gente está tratando da vida, mas a gente precisa compreender que isso é um projeto de comunidades que ao longo do tempo labutaram, brigaram em defesa da vida e conseguiram passar isso de geração em geração. A grande Beatriz Nascimento, historiadora brasileira, ela fez um investimento muito grande na tratativa do problema da memória no Brasil, que eu acho que reposiciona um pouco como a memória vinha sendo tratada. Porque a memória, quase sempre, ela é vista como um lugar de lembrança. Repositório, né? Agora, como é que você lembra diante de um mundo que foi taticamente investido para ser esquecido? Como é que você lembra diante do esquecimento? E a Beatriz Nascimento, entendendo isso e denunciando o racismo no Brasil, falava, a memória é também um lugar da invenção. Então, quando Viviane chega e fala assim, olha, eu sou uma professora que sambo, eu sou uma professora que eu faço isso,
E faz bem. Faz bem, a gente conhece, eu conheço um pouco do trabalho dela, e a gente fala assim, nossa, mas que novo, que ousado. Não, que antigo. Quanto tem gente que fez isso lá atrás e que, de uma certa forma, por mais que não seja posto, vai saltando meio nessa capilarização, porque está no corpo, está numa sensibilidade, está num ritmo. Eu acho que esse é um ponto importante. A educação sempre é também um pacto de responsabilidade com a memória das comunidades. Perfeito. É isso, Andréia. Quero ouvir um pouquinho da Serrinha. Serrinha aqui com a gente, território da nossa querida Quinta Crê. Bom, um prazer, né, estar participando dessa roda, onde traz a educação infantil, né, como um movimento de encontros e partilhas. E é uma honra trabalhar na Serrinha. É um território, como, né, o Rufino já falou, muito rico. E, assim, a nossa unidade ela tem uma parceria muito grande com o Jongo. Ele está dentro da nossa escola, através de oficinas de roda, do Jongo, capoeira, artes plásticas, percussão. Então, nós vivemos isso toda semana com o Jongo da Serrinha ali dentro. Então, é muito fácil, né, para a nossa unidade e trabalhar dessa forma. É muito Aí agora não precisa me responder, não. Quero só te provocar para você pensar. Eu sou o grande provocador. É muito fácil ou é muito corajoso? Eu não sei. Eu acho que é fácil. os dois, que é corajoso também. Eu acho que é muito corajoso. Eu vejo muito mais como coragem, Marcelo, do que como um processo que seja fácil, ainda mais com as infâncias. Eu acho que, nesse momento, a nossa unidade ela conquistou o território. Mas eu estava até conversando com o Estevam, antes de começar essa roda, que, no início, nós tivemos alguns problemas, né? Muitos. A Casa de Jongo, quando foi inaugurada, eles trouxeram panfletos para a gente oferecer essas oficinas para a comunidade. E você sabe que a comunidade é diversa. Então, eu ouvi de mães que não iriam levar as crianças, pois ali era um centro de macumba. Eu falei, não é. Então, fazer a cabeça desses responsáveis e mostrar que ali nós tínhamos Fazer a cabeça é maravilhoso. Assim, mostrar, um termo assim, né, que eles usam muito ali na comunidade. Você está fazendo a minha cabeça? Eu falei, não. Só quero te mostrar o quanto é rico esse espaço do Jongo. Você já esteve lá, Fofinho? É lindo, né? Eu conheço bem. É um espaço muito grande. E, quando foi inaugurado, eles não queriam que as crianças participassem desse espaço. E aí eu chamei o pessoal do Jongo e conversamos. Vamos fazer um evento da creche no espaço do Jongo, vocês nos permitem? Claro, né? O pessoal abriu as portas para a nossa unidade. E aí os pais foram para participar do evento da escola. E depois, assim, quando voltaram, foi tão prazeroso ouvir deles, que espaço lindo, professora, que a gente tem na Serrinha, que espaço maravilhoso. Então, às vezes eu me pergunto, né, Vini, como é difícil, né, a gente trabalhar esse espaço de diferença, né, que todo mundo às vezes vê de uma forma que não é, que ali não tem religiosidade só, tem memórias. E a gente trabalha muito essas memórias. A gente tem a própria Derli Monteiro, que participa de várias rodas de conversa, né? Faz o griot na nossa creche e conta histórias maravilhosas, que vocês não têm ideia de como é bonito trabalhar naquele lugar, de conhecer as histórias e como foi difícil implantar, né, o Jongo da Serrinha, o Império Serrano e todas essas maravilhas. Eu me emociono muito. Práticas, né? Maravilhas. São maravilhas que a gente encontra naquele território. É muita coragem. Rufino, vamos lá. Ludicidade, corpo, encruzilhamento. Então, tem uma coisa que eu fico pensando, e que vai ao encontro disso que a Andréia está trazendo. Tem muita gente que fala assim, como é que eu faço para colocar o corpo dentro da escola, né? Aí eu imagino, Marcelo, como se tivesse uma alma vagando e o corpo tivesse em algum lugar, uma missa de corpo presente, o corpo está parado em algum canto. Porque, assim, se tem um lugar onde a educação ela acontece como uma experiência mesmo sensorial e que acaba sendo materializada, é no nosso corpo. Então, assim, uma criança sabe muito bem disso, até mais do que um adulto, porque o adulto vai perdendo essa capacidade de se conectar com esse estado de presença, com esse estado de contemplação e de sensibilidade, mas o corpo talvez seja esse grande chão
que vibra, uma capacidade de catalisar a experiência. Então é no corpo, tudo acontece no corpo, não tem um fora do corpo, não tem um aprender, ao contrário do que algumas tradições que nos formaram insistem, né, em conservar, não existe um aprender num determinado campo para depois você exercitar. Muita gente fala assim, na teoria é fácil, na prática é mais difícil. Eu tenho muita dificuldade em entender qual teoria que não seja prática, qual prática que não seja parte de uma teoria. Porque, por exemplo, você vai para uma experiência de quintal, de terreiro, de aldeia, é tudo no fazer, mas tudo que é o fazer é também uma experimentação, um exercício de ensinança, de aprendizagem sobre o que compõe como conhecimento esse fazer. Ou seja, é teoria pura. Entende? Então você fala assim, eu vou ficar aqui sentado só ouvindo, mas olha só, para ouvir você tem que disponibilizar um corpo. A escuta não é só escuta de ouvido, é escuta celular, né? É escuta de um todo. Então, me parece que assim, o corpo, ele nunca deixou de estar no fazer e nas esferas educativas. O que acontece é que nós, nessa escola que você chamou a atenção lá no início da conversa, nós temos vários dispositivos de poder que eles vão desautorizando o corpo, vão regulando o corpo, vão castrando o corpo, vão, de uma certa forma, fazendo uma espécie de apaziguação nesse corpo. Então é muito comum, por exemplo, você estar numa escola e você fala assim, nossa, essa professora não tem nenhum domínio de classe. Você podia pensar de uma outra forma. Essa sala de aula, ela dá vazão ao corpo. Mas dar vazão ao corpo é uma desordem. É uma perspectiva, é um ponto de vista. Dar vazão ao corpo possa ser ter capacidade de escutar, dialogar com esse conflito. Quando eu estou muito na rua, né? Eu vou muito à rua, eu vou muito para as unidades. Quando eu chego numa unidade que eu estou vendo todo mundo muito sentado, algo está acontecendo ali que não é normal, né? E aquilo já liga o meu radar. E eu já começo o meu sensor, eu já procuro saber o que está acontecendo. Porque não é, gente. Porque é o que você falou. Esse corpo, e aí a gente está falando de um corpo de infância, né? Ele vai demandar, não adianta. Agora, é claro que também, como corpo, ele pode muita coisa. Então, ele pode estar num estado de caos, mas também se compete exercitar um outro estado. Talvez esse seja o papel da educação. Quase como uma dança, quase como uma capoeira, que em um determinado momento, um samba, que o ritmo vai tocar de um jeito, daqui a pouco vai tocar de outro e vai conduzir. Uma coisa que é bacana, por exemplo, as comunidades do samba, elas são capazes de comunicar toda a experiência da comunidade no ritmo e no corpo. Não precisa ninguém falar nada. Você chega na Portela, você vai saber que é diferente de Padre Miguel, lá da Mocidade, porque o ritmo e o corpo vai conduzir uma experiência daquela comunidade. Aline, vamos lá, né? Nesse caminho que a gente pegou agora, esse movimento, né, do que a Andréia trouxe também, né, e eu falo das coragens, hoje, estar professor articulador, você precisa se desprender, mais do que nunca, de um eu individual e encontro de um eu coletivo, né? Por tudo que a gente já conversou nessa roda, como você vê teu trabalho, como você sente a questão do EDI, o que está te marcando, o que você traz às nossas provocações? É tão bom vir aqui falar de educação infantil, gente. Eu até brinco que o dia que eu perder o brilhinho no olhar, tem alguma coisa errada. É muito bom conversar, falar sobre as nossas crianças, sobre as nossas práticas. E eu vi que tanto falar de quintal, né, a colega aqui, minha vizinha do Caju, lá na Maré, a gente tem essa questão também de não conseguir ir tanto para a rua, porque é um ambiente violento. Então, a gente já também trabalhou com a questão do quintal. O quintal é algo que traz muita memória, é algo que amplia, é algo que fortalece relações. A gente consegue ter muita troca com a nossa comunidade. E eu, enquanto estou professora articuladora, consigo conversar bastante com a nossa comunidade. Então, a parceria acontece. Eles estão dentro da nossa unidade, a gente está dentro da comunidade. Existe uma troca muito saudável. E a gente realmente valoriza o que a comunidade traz para a gente ali a gente ampliar.
né? Essa questão, por exemplo, do brincar na rua, que é algo que a gente vê que lá é um pouco limitado por não ter os quintais. A gente, pelo menos uma vez no ano, 2, 3 vezes, mas ali no início do ano, a gente coloca o nosso bloco na rua. A gente vai para a rua. E toda vez que eu falo isso, as pessoas pensam, vocês são muito ousados. Numa comunidade, na favela. Não, mas a gente, né, organiza isso para isso acontecer. A gente quer garantir esse direito dela ser o que ela quer ser, dela estar na rua, dela brincar na rua. Então, trazendo o que o Rufino falou, a criança é o agora, né? Eu lembro de Thalita, lá em 2019, quando a gente voltou com o bloco, ela relatando que estava muito feliz e a gente indagando o porquê de tanta felicidade e ela dizendo que estava feliz porque brincou carnaval sem a mãe dela, na rua. Né? Então, ela é o agora, está acontecendo. Né? Então, ela, com certeza, aquele momento ali, meia horinha que foi na rua, que experimentou. A sensação que de liberdade, né? De uma liberdade, liberdade de ser, diferenciada. Isso, de querer ser, de estar, ela vai levar consigo. Então, é muito gostoso. E essa parceria, assim, quando eu escuto as pessoas dizendo que às vezes tem dificuldade de estabelecer com a comunidade, lá a gente é sempre muito acolhido, né? Então, me sinto acolhida pela Maré, é um lugar que eu gosto de estar, gosto de trabalhar. Existem muitos desafios, não estou aqui romantizando, não dá para romantizar a Maré e nem a educação. Perfeito. Não dá, mas a gente está lá e faz acontecer. Então, que delícia estar aqui ouvindo todos vocês, foi maravilhoso. Rufino, esse brincar, esse território, encruzilhamento? Eu acho que brincar talvez seja o grande mote dessa palavra aí, e de tudo que encarna, de tudo que é invocado nessa palavra, encruzilhamento. E aí tem uma coisa que eu fico pensando que é o seguinte, a brincadeira, o brincar, é uma condição matricial do ser. Ou seja, nós temos a brincadeira como algo que é próximo de uma linguagem materna, entende? Isso nos comunica. Você pega uma criança daqui e uma criança do outro lado do mundo, elas são capazes de se comunicar pela brincadeira, porque esse fundamento matricial primeiro, ele nos compõe. O grande problema é o seguinte, por que a gente, que tem essa coisa materna, a gente sabe brincar antes mesmo de falar a língua, a gente perde ao longo do tempo. Entendeu, Marcelo? Esse é um problema para nós, não para as crianças. A aposta é que, ao longo desse processo de formação, que tem como meta você ser adulto, você vai esquecendo dos valores primordiais da existência. A brincadeira, no nosso mundo, ela é muito recusada porque ela é vista como perda de tempo. Marginal. O nosso mundo, que é um mundo da produção, do trabalho, né, do consumo, né, de uma neurose constante por sucesso, as pessoas comumente falam, hoje eu não estou para brincadeira, para de brincadeira, você só pode estar brincando. Então a brincadeira ela vai ser desqualificada como um lugar que não tem utilidade, não serve para nada. Onde, na verdade, ela nos coloca diante daquilo que a gente mais precisa, que é realmente se relacionar com o mundo sem que o mundo tenha que ter uma utilidade única, que a gente possa ser seres contemplativos. Então, a brincadeira, sabe o que ela é? Sabe o que a brincadeira é, no meu ponto de vista? Ela é um grande indicador da saúde em comunidade. Comunidades que brincam são comunidades mais saudáveis. São comunidades que conseguem elaborar melhor os seus afetos. São comunidades que conseguem elaborar melhor conduções de conflito. Tudo que o mundo hoje, como o que a gente vive, precisa, em várias instâncias, que vive instâncias de guerra, de corrupção, de desastre, de excesso de consumo e, enfim, desperdício, talvez fosse parar um pouco para brincar. A gente está se encaminhando já, né? Eu estou desde o início, a Paula, ela fala com o corpo, né? E desde que eu comecei, quer dizer, todos nós falamos com o corpo, mas da Paula fala muito.
E a Paula tá desde o início, ela chegava a estar fazendo mímica já, sabe? Assim, respondendo junto com a pessoa. E eu tô aqui, tô ligado, né? Aquela coisa de professor que presta atenção em tudo que está acontecendo. Vamos lá para esse corpo que não está quieto, deixa essa roda começar. Gente, que roda incrível, né? A gente chegando, né, e agora se encaminhando para o final, eu acho que o que me vem muito à mente, e a gente estava conversando isso, a gente trouxe para a roda a questão do brincar, que é corpo, né? É um território, brincar é um território, é uma linguagem dessa criança, e como você traz a sua perspectiva de entender esse brincar como um lugar em que a criança consegue fazer e se comunicar e viver em comunidade e estabelecer as relações. E ouso dizer que uma das nossas maiores formas de dominação dentro das nossas unidades escolares é a gente cercear essas brincadeiras. E a gente escuta muito isso quando essas crianças, em alguma medida, estão se encaminhando para o ensino fundamental, e aí eles chegando lá, a primeira coisa que essa cerceada é o brincar. Agora acabou a brincadeira e agora a gente vai para esse momento que é um momento mais sério, né? Isso, historicamente pensando, é um movimento de dominação, porque os corpos eles precisaram ser dominados para que conseguissem se estabelecer e colocar eles dentro daquela caixa que a escola, em algumas medidas, ela necessita. Mas eu acho que a gente precisa pensar a brincadeira como uma das milhares de linguagens que essa criança ela tem, e é nessas brincadeiras que ela vai trazer todas essas experiências, todas essas relações, todas as histórias que vêm junto com ela no território. Então, eu acho que a palavra para essa roda, para pensar nesse encruzilhamento, é entender como é que essa criança se comunica. E aí você mesmo disse, às vezes ela brinca antes mesmo de falar. E como é que a gente vai fazer esses conhecimentos que ela já tem, que ela já viveu, para dentro da escola? Eu acho que a gente vai precisar ser aprendiz da criança, né, em certa medida. Isso é uma coisa que a gente não tem coragem, para pegar a palavra que Marcelo usou muito, não tem coragem e humildade de assumir que, muitas vezes, para que a gente consiga conduzir essa experiência para um outro lugar que não seja um lugar comum, um lugar acomodado, a gente precisa se tornar aprendiz, né? E se tornar aprendiz não necessariamente se tornar aprendiz de alguém que, entre aspas, parece que sabe mais, entendeu? Se tornar aprendiz de alguém que sabe aquilo que a gente não sabe mais, deixou de saber, ou de fato não conhece. Então, eu acho que nós precisamos admitir isso. Por exemplo, esse é um problema, Paula, que eu admito até mesmo como um cerne da formação das professoras e dos professores. Eu trabalho numa faculdade de formação de professor, trabalho na pós-graduação. Então, por mais que a gente fale isso, a gente tem uma contradição entre discurso e prática, né? Que não é contradição entre teoria e prática, é discurso. Então, por quê? Porque parece que não há ambiente ou não há coragem. Eu acho até que é mais coragem do que ambiente, porque o ambiente ele pode ser criado a partir de qualquer ensejo. Então a gente precisa de uma grande revolução política, que é antes de tudo uma revolução estética, sensível. Não tem problema hoje a gente se levantar da cadeira e vamos fazer outra coisa. Não tem problema a gente ser amigo. Isso é um ponto que eu batia no outro dia em sala de aula, até fazendo um diálogo com a Bell Hooks e as contribuições dela no campo da educação. Eu estava questionando para os adultos, né, estudantes da licenciatura. Ora, a gente convive há 1 ano, 2 semestres juntos, a gente não conseguiu ser amigo ainda. Como é que é isso? A gente não conseguiu confiar em amizade. Tudo bem, a gente não precisa ser amigo obrigado, você pode não querer ser meu amigo. Natural. Agora, muito me surpreende que crianças dificilmente passariam por uma experiência de estar 1 ano juntos sem constituir vínculo de intimidade. Com toda certeza não, aí eu posso dizer que não. Então, isso, se as crianças fazem, se nós
temos essa experiência porque um dia fomos criança, o que está dando de errado com a gente? Que lacuna que foi criada, né? Para onde que a gente foi, que talvez a gente tenha que ver fazer igual aquele negócio, rever o Waze lá, a rota, né? Gente, olha, foi um bate-papo extremamente prazeroso, que eu ficaria aqui muito mais tempo, mas ele findou, né? E aí, para as considerações finais, Érica, uma palavra que esse bate-papo te traz. Potencialidades. Potencialidades. Andréia, uma palavra? Inspiração. Inspiração. Vivi? Alegria. Paula? Rotas. Estevão? Diálogo. Aline? Experiências. Suas considerações, Rufino? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pensar a educação como talvez hoje um grande horizonte de aprender com as crianças. Maravilhoso. Olha, eu vou dar um spoiler, porque eu estava há pouco combinando com o Rufino, eu já estou pensando em um monte de coisa, porque 2 conversas não dão conta, né? Eu já senti que não dá conta, a gente está pensando em outros movimentos, aguardem que vem coisa boa por aí. Eu quero primeiro, gente, agradecer a esse espaço belíssimo que nos acolhe, ao CRAB Sebrae, aqui na Praça Tiradentes. Venham, visitem, tem exposições maravilhosas, é de um embelezamento. Olha, não tem como explicar, eu não consigo descrever, como eu me autodescrevi, se eu tivesse que autodescrever esse espaço, eu não conseguiria. Então venham visitar, está de portas abertas para vocês, é maravilhoso, então assim, aproveitem, né? Agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora, lembrando que vocês não podem esquecer da avaliação, é a avaliação que condiciona a certificação. Agradecer a todo mundo que topou a estar comigo nas minhas provocações, né? Que nem eu sei que eu vou provocar, a coisa vem na hora, a coisa surge, porque é da maneira também que eu me sinto provocado. Agradecer ao nosso secretário, Renan Ferreirinha, pela oportunidade de estar à frente dessa coordenadoria, pela confiança de me sentir responsável pela educação infantil dessa cidade, por estar aí discutindo primeira infância, onde a gente tem um movimento hercúleo sobre qualidade, sobre equidade. Agradecer ao subsecretário de Ensino, Adriano Giglio, pela confiança, pela parceria, por bancar, né, tudo que eu levo para ele, para a gente decidir, tudo que eu proponho. Ele, de um jeito ou de outro, está ali comigo, bancando para que aconteça. Então, assim, meu agradecimento para lá de carinhoso ao Adriano. Agradecer a toda a equipe SEIP, né, e aí na figura das gerentes Paula Martins, gerente da GEI, Luciana, né, Luciana Rocha, gerente da GIM. Agradecer aos parceiros de sempre, Multirio, que banca com a gente todas as minhas loucuras, todas as minhas provocações. E dizer que é isso, gente, a JP é esse movimento, é um espaço que é nosso, é um espaço político, é um espaço democrático, que a gente precisa fazer valer cada vez mais com qualidade, com qualificação e com potência. Gratidão e até a próxima roda. Tchau, tchau.